Boa tarde. A nossa equipe ela ficou com educação e machismo. E a minha equipe ela é composta por mim, Francisco Breno Souza dos Santos, pela Maria Vitória Ferreira Rodrigues, pela Edilângela Gomes Ângelo e pelo Francisco Jonatas Fontinelli Pereira. Esse trabalho ele é do professor Marcelino de Oliveira Fonteles. A A nossa equipe ela vai falar sobre a educação e o machismo. Ela vai explicar o que é a educação, o que é o machismo e onde surgiu, como está o machismo na educação, como mudar essa visão machista e como está a educação sexista e a não sexista. O que é a educação? A educação é um processo de facilitar o aprendizado ou aquisição de conhecimentos, valores, crenças, hábitos, habilidades. Os métodos educacionais incluem o ensino, o treinamento, a narração de história, a discussão e a pesquisa direcionada. A educação, ela geralmente ocorre sob a orientação de algum educador, mas o aluno ele também pode se autoeducar. Ela acontece em contextos formais ou informais, ou qualquer experiência que tenha um efeito formativo na maneira como se sente, age ou sente, pode ser considerado educacional. Ela é um sistema que tem um objetivo de socializar o indivíduo e potencializar o seu desenvolvimento. Por mais que ela possa ser comumente ligada a, ao conhecimento, esses dois termos não podem ser confundidos, porque a educação ela está ligada às regras morais, enquanto o conhecimento ele é muito mais abrangente que isso. Um exemplo de conhecimento é uma pessoa que tem conhecimento de algum documento, conhecimento de lei, apesar da educação ela estar ligada também às regras morais, ela não as representa em si. Por isso mesmo que a educação é considerada um grande sistema com diferentes métodos, procedimentos e ferramentas. A educação ela é muito importante dentro de uma sociedade. Ela é a base para a perpetuação da cultura, para a instrução de indivíduos, para a evolução da sociedade e para outros fins. Em muitos lugares, a educação ela é dividida em níveis e modalidades. No Brasil, alguns exemplos de níveis são o infantil, o fundamental, o médio e o superior. A educação é um direito fundamental de todos. Ela perpassa o desenvolvimento humano por meio de um ensino de aprendizagem, visando o desenvolver e potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. Ela constitui um processo único de aprendizagem associado às formações escolar, familiar e social. Agora que a gente já sabe o que é educação, vamos saber o que é machismo. Bom, eu trouxe aqui algumas imagens, propagandas, exemplos de como o machismo é presente hoje em dia na sociedade. Bom, eu vou explicar essa imagem da mulher com a garrafa vermelha. A frase diz que até as mulheres conseguem abrir, né? E o que a imagem quer dizer? Que as mulheres fazem parte do sexo frágil, que até as mulheres hoje em dia elas conseguem abrir a tampa da garrafa, por quê? Porque são frágeis, são fracas, né? E, bom, eu vou explicar também a imagem onde o homem está presenteando a mulher com uma máquina de lavar. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a mulher é a empregada da casa. Ele poderia muito bem presentear, tipo, dando essa máquina de lavar para casa, para a família, e não só para a mulher. Ou seja, o que ele quer dizer que a mulher é sua empregada, sua doméstica, não é? Bom, eu vou explicar agora um pouco sobre o que é machismo para vocês. O machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõe à igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao gênero feminino. Ou seja, é uma opressão, nas suas mais diversas formas, das mulheres feitas pelos homens. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que os homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, que a mulher não pode ou não deve se portar e ter os mesmos direitos que um homem. Sempre julgam a mulher como inferior ao homem, em aspectos físicos, intelectuais e sociais. O pensamento machista é cultural e inerente aos diversos aspectos da sociedade.
como exemplo, como a economia, a política, a religião, a família, a artes e etc. Tipo, entre outros aspectos, né? Tendo sido normalizado por muito tempo, há apenas algumas décadas, esse comportamento é problematizado especialmente pelos movimentos feministas, que lutam pela igualdade de gênero, isto é, pela extinção da cultura machista nos diversos âmbitos da sociedade. Mas não é todo mundo que concorda que o machismo deve ser combatido, o que faz com que, apesar dos esforços feministas, ele ainda esteja presente em tantos ambientes. Agora eu vou explicar para vocês também sobre a origem do machismo, onde surgiu o machismo, né? Todos nós sabemos que o machismo é uma forma de menosprezar as mulheres. Bom, e ele tem raízes, né, na crença, na superioridade do homem diante da mulher. A origem do pensamento machista é evidente desde a antiguidade, em Roma, e a partir da Revolução Francesa vem mudando de rumo. Por mais que o amadurecimento social já tenha mudado o pensamento antigo, ainda ocorrem inúmeros casos de machismo e, em grande parte, incluindo a violência. Bom, sabemos que hoje em dia o machismo é bastante presente, né? Hoje em dia até mulheres têm esse pensamento machista. Em Roma, como a sociedade era patriarcal, a mulher tinha o papel de cuidar dos filhos, sendo importante apenas para a procriação. Além disso, eram excluídas das votações, surgindo assim a crença da superioridade dos homens, com que sofremos até hoje. Baseada em ideias iluministas, a Revolução Francesa pregou a maior igualdade entre os cidadãos. A partir daí, mudam-se as leis, incluindo as mulheres na votação, e diminui-se o número de casos de violência contra a mulher. Como sabemos, o machismo já vem de muito tempos atrás e até hoje ele está presente na sociedade, né? E agora vamos ver como o machismo está na educação. Olá pessoal, eu sou o Jonatas e vou explicar como o machismo está na educação. Entendendo o conceito e a presença do machismo em nossa vida, podemos sim pensar que ele é passado de pai para filho, de escola para aluno. Por quê? Porque se trata de um ensinamento cultural. E não acontece em livros, técnicas, mas através de atos e palavras ligados aos valores morais e sociais, que são informações absorvidas emocionalmente e que farão parte do ser humano tanto masculino como feminino ao longo de suas vidas, ditando inconscientemente suas atitudes, pensamentos, sentimentos e escolhas, podendo assim repetir o que já foi aprendido. Então todos nós somos cientes de que o machismo está presente nas nossas vidas, nas nossas igrejas, no mercado de trabalho, em hospitais, e a gente tem que abrir o olho e aceitar, né, que a cultura machista ela é predominante no mundo todo. E como tem aí no slide, ela se destaca por ações e pensamentos equivocados e medíocres também, né, que desmerecem a menina e enaltecem, engrandecem o menino. E por que eu usei a cultura machista como ensinamento cultural? Por quê? Porque ele é passado de geração em geração, de pai para filho, de escola para aluno, como tem no slide, de época em época, e é por isso que ele é predominante no mundo todo, não só aqui no Brasil. Então a escola, ela muitas vezes acaba também por transmitir, ainda que de maneira sutil, o sistema de pensamentos e atitudes sexistas dominantes na sociedade, quer através das relações que nelas se estabelecem, quer pela transmissão formal de conteúdos curriculares e materiais didáticos sujeitos a uma perspectiva androcêntrica que fortalecem uma ideologia de gênero. Então, quando uma criança ela presencia momentos de violência, ou até mesmo quando ela é a própria vítima, usando outro exemplo, quando ela tem uma família, uns pais, ou quando ela cresce em um ambiente que as pessoas acham que a mulher tem que ser submissa às atitudes do homem, a partir daí ela já vai criar pensamentos equivocados sobre a sexualidade. E aí faz de conta que essa criança entra em uma escola que tem um professor ou uma professora que divide a sala bem no meio. Esse lado azul é dos meninos, esse lado rosa é das meninas. As meninas têm que ser delicadas, os meninos têm que brigar, têm que ser fortes e o homem não chora. A partir daí, a escola e a sociedade elas já vão ser o estopim
para que uma criança cresça com pensamento moldado sobre sexualidade, porque muitos profissionais eles já impõem um modelo padronizado em muitas crianças. Então é por essa razão que muitas pessoas cresceram ou crescem com esse pensamento medíocre de que as meninas têm que ser submissas aos homens. Meninas têm que seguir isso e homens têm que seguir isso. Meninas têm que ir por um lado e homens por outro. Portanto, urgente trazer o tema uma discussão, ressaltando o caráter cultural das diferenças entre os sexos. A educação deve ser feita para desconstruir o machismo. A escola, ela tem por obrigação desconstruir a cultura machista, por mais que seja por pequenas ações, pequenas atitudes que mudem uma visão, que mudem o comportamento. E a gente sabe também que não é fácil, né? Porque a geração Z, ela vem para desestabilizar qualquer profissional. E também não é fácil simplesmente chegar e deixar as crianças livres para elas fazerem as escolhas delas, porque aí já ia ter uma interferência da sociedade, das famílias, porque as pessoas elas têm medo do que é diferente, medo do que é novo, e elas iam colocar um padrão totalmente sem sentido com o que a escola quer para as crianças. Eu decidi trazer como material de apoio uma série, que é uma série bem conhecida, mundialmente por sinal, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse seminário já assistiram. A série 13 Reasons Why. Como é que essa série vai abordar o machismo na educação? Por que eu trouxe essa série? A série em si, ela aborda muitos temas bem polêmicos. O machismo, ele é só um deles, mas a série ela aborda em si suicídio, depressão, assédio, que faz parte do machismo, que mais adiante eu vou mostrar no slide. Então, eu trouxe essa série porque ela aborda em si muitos acontecimentos que muitas pessoas passam, o mesmo que a protagonista passou, que é a Hannah Baker, ela é a protagonista, e ela, pra mim, ela é considerada como a protagonista porque ela foi a vítima, né, de tudo. Então, muitas pessoas se encontram na mesma situação que ela se encontrou. Muitas pessoas passaram por diversas situações que Hannah passou, que Hannah teve que enfrentar depois que foi vítima do machismo. Tudo começou no machismo. Então, o primeiro beijo. O número 1 que vou citar é o primeiro beijo. A Hannah, ela era uma menina que mudou de cidade e obviamente, ela mudou de escola. Então, na escola ela conheceu o Justin Foley. E eles começaram a flertar e marcaram de sair. Então, o primeiro beijo ele aconteceu no parque, que ela nunca tinha ficado com ninguém, ficou com ele, se sentiu segura, se sentiu confiante. E aí, antes deles ficarem, ela foi descer esse brinquedo que ela tá sentada e ele tirou uma foto dela. Não era nada demais. E aí, no dia seguinte, Justin Foley foi e mostrou essa foto para os amigos dele, que eu já vou entrar no segundo tópico, que é as fotos espalhadas. E por que o primeiro beijo ele é considerado uma espécie de machismo para muitas meninas? Porque o Justin, ele queria provar para os amigos dele que ele conseguiu, que ele pode ficar com qualquer menina. E aí, as fotos espalhadas. Ele mostrou a foto da Hannah descendo, o brinquedo que não me recordo o nome. E mostrou para todos os amigos dele, e um deles, que é Bryce Walker, ele pegou a foto e compartilhou com toda a escola. E aí, fotos espalhadas é considerado uma espécie de machismo, porque a Hannah ela sentiu na pele o que é sentir isso. E ela ficou muito chateada, ela parou de falar com o Justin, e isso foi muito frustrante para ela no princípio. E aí, vou entrar no terceiro tópico, que é objetificação. Na escola, entra um aluno novo, ele é até amigo da Hannah, né, o Alex. E aí, para ele se enturmar, para ele conseguir ficar perto dos outros caras, né, que estavam acima do nível dele, porque ele não era considerado como popular na escola. Ele pegou uma lista, como ele já estava por dentro da fama da Hannah, que todo mundo estava falando dela, por causa dessa foto, todo mundo estava chamando ela de face, falando coisas absurdas, sendo que era tudo mentira. O Alex, ele pegou e escreveu uma lista da garota mais bonita da escola e compartilhou com toda a classe dele. Todo mundo pegou e foi votando. Era a Hannah e outra menina, Jessica Davis, eu acho. E aí ele pegou e fez uma lista com a garota mais bonita da escola, que era a Hannah, primeiro, e a segunda, que era a Jessica. E aí, essa objetificação é considerado como uma espécie de machismo, porque ele sentiu
como ele estava com a Hannah, ele não se sentiu seguro, não se sentiu confortável por estar com uma menina. Ele já estava tendo uma ação machista, porque ele queria se tornar popular e ser igual aos outros meninos. Então ele fez essa lista para se aproximar dos jogadores, para entrar no time e tudo mais. E a partir disso, eu vou entrar no quarto tópico, que é o assédio. A Hannah, depois dessa repercussão toda na vida dela, ela foi constantemente assediada. Na escola, as pessoas faziam caras e bocas para ela, ela se tornou uma piada para as pessoas. E aí, assédio. Por que é assédio? No comércio, ela passou por uma situação muito constrangedora, que ela foi comprar uma coisa, não me recordo também o que. E aí Bryce Walker se sentiu no direito de tocá-la, e então ele tocou e falou que concordava com a lista. Isso foi um assédio, porque ele tocou sem o consentimento dela. E ela ficou em estado de choque, não conseguiu fazer nada. E aí isso é considerado uma forma de machismo, porque ele estava com a imagem, ele já estava com uma imagem montada sobre quem a Hannah era. Então, esse foi só um dos momentos de desprazer que a Hannah teve que viver. Logo depois ela teve um encontro com outro garoto, que era o Marcos. Ela estava totalmente confiante, achando que ele era uma boa pessoa, sendo que não. Era só mais um machista na vida dela. Ele queria provar para os amigos dele que ele conseguia ficar com a Hannah, que ele também tinha uma imagem horrível sobre a Hannah. E nesse encontro que ele teve com ela, que foi o Marcos, ele tentou tocá-las também sem o seu consentimento, porque ele achava que ele era como as pessoas tinham colocado o padrão nela. E foi muito difícil para Hannah, e muitas garotas elas sofrem constantemente com esse tipo de situação. A série ela retrata fatos bem reais que acontecem com muitas garotas, e também tem outros fatos que é com outros meninos que eu não vou me adentrar agora, porque o tempo é pouco. E o último ponto que eu quero, penúltimo aliás, é o stalking. Então, Tyler Down, movido também pelo que as pessoas falavam de Hannah, ele começou a fotografar, ele era um fotógrafo da escola, e começou a seguir a Hannah e fotografar cada passo dela. Então a Hannah, ela não se sentia mais segura nem dentro da própria casa. Essas foram uma das situações que Hannah viveu. Hannah foi uma vítima, mais uma das vítimas, das muitas que todo mundo sente, que muitas pessoas vivem com essas situações. É só porque as pessoas não abrem os olhos e não querem aceitar que isso é real. A Hannah, infelizmente, ela não foi uma das vítimas que conseguiu. Então a Hannah ela não foi uma das vítimas que conseguiu superar de uma forma menos trágica. Ela, infelizmente, ela não conseguiu aguentar mais até uma certa parte que eu não vou me adentrar. Então ela foi cometer suicídio por conta disso. Teve muitos outros fatores, só porque eu não vou me adentrar. Vou falar somente das atitudes machistas. Aliás, já falei. E a escola, por incrível que pareça, ela era ciente de tudo que estava acontecendo com a Hannah, e eles não fizeram absolutamente nada. A escola, o diretor, ele não fez nada. Fechou os olhos. Queria até esconder o caso, por sinal. E aí, minutos antes da Hannah se suicidar, ela falou com o psicólogo, eu acho, se eu não me engano, era psicólogo da escola. E ela deixou bem claro, falou que não estava com uma vida fácil, falou que tudo que estava acontecendo na vida dela. Ela se abriu para o psicólogo. E ele também fechou os olhos, simplesmente deixou ela ir, e foi o que aconteceu. E é o que acontece muitas vezes dentro do nosso país. As escolas elas não ligam, elas preferem fechar os olhos para esse tema. Então, só para complementar, eu vou mostrar um documentário com algumas professoras do ensino fundamental, anos finais e iniciais. E elas vão mostrar algumas situações que elas já presenciaram dentro da sala de aula. Estava dando aula de história para uma sala de 9º ano. E normalmente, quando eu passo a atividade, eu sempre fico andando pela sala para auxiliar os alunos que estão com alguma dúvida, ou mesmo para incentivá-los a fazer, né? E aí eu cheguei nesse aluno e falei assim, vamos lá, né, vamos fazer, você não vai fazer e tal? Aí ele virou pra mim e falou assim, professora, eu até tô tentando fazer a lição, mas você com essa saia tá me desconcentrando. Eu observei uma cena que foi bem complicada, que durante a troca de aula, algumas meninas estavam na porta de uma sala de aula, observando, né, o movimento.
E aí uma professora que estava saindo de uma sala e indo para outra, gritou para essas meninas que elas não eram galinhas para ficar ciscando no corredor. Ouviu? Então, só para complementar o que já foi dito na apresentação anterior, esses comportamentos eles são construídos dentro de casa. Por quê? Porque a educação ela é construída pelos pais dentro de casa. Então, os professores, a educação ela é submetida a passar por essas situações e muitas outras piores, por sinal, todos os dias. Vou só passar aqui porque esse documentário é um pouco pesado. O menino tocou em partes íntimas dela, sem o consentimento dela, e ela reclamou na escola, e a gestão da escola disse que ia chamar a mãe da menina para dizer que ela não podia deixar o menino tocar em partes íntimas dela. Pessoal, antes da Edilângela explicar uma educação não sexista, eu queria explicar uma educação sexista. O que seria a educação sexista? Ela é uma educação que ela é dividida por gênero. Como assim? Antigamente e até hoje em dia, existia e existe uma chamada masculina e uma chamada feminina. Como seria isso? A feminina era rosa com a bonequinha, a coisa mais pom-pom-pom. E a dos meninos era azul, com o boneco, com a bola. Na hora da educação física, a bola e a quadra era destinada aos meninos. As meninas não podiam chegar nem perto, porque já era uma atividade masculina. Ou quando as meninas, só as meninas poderiam brincar com a corda. Boa tarde a todos, eu me chamo Edilângela e irei falar sobre educação não sexista. Só recapitulando aqui o que o Breno falou sobre a educação sexista, é que infelizmente essa visão ela é uma grande realidade em nossa sociedade. Ou seja, vivemos em uma sociedade em que a educação dos indivíduos é conforme o sexo biológico, ou seja, homens e mulheres. Dessa forma, desde pequenos a gente é criado com essa visão sexista, né? Principalmente nas brincadeiras das crianças, onde os pais educam os filhos dizendo que a boneca é para menina e o boneco, o carrinho, é para menino. E o que seria a educação não sexista? A educação não sexista é uma educação que busca promover a igualdade entre homens e mulheres, ou seja, é a luta pela igualdade de gênero, né? Onde a educação não sexista é colocar na mente do indivíduo em que o homem e a mulher têm os mesmos direitos, podem ocupar os mesmos cargos, as mesmas profissões, como posso também falar, a questão dos cargos, a questão dos salários tem que ser igualitária. Ou seja, a educação sexista, a educação não sexista é dessa forma, né? É o oposto da sexista. A educação não sexista é para tirar essa visão totalmente sexista. E é mais ou menos isso, a educação não sexista. Em uma determinada escola foi feita uma pesquisa sobre desigualdade de gênero. Essa pesquisa foi realizada com 230 alunos de uma escola. Foram feitas algumas afirmações e perguntavam se as crianças, se ela concorda ou não concorda. 65,5% delas discordaram da opinião de que meninas só devem brincar de boneca e meninos só devem brincar de carrinho. 72,9% delas discordaram da opinião de que é feio meninas brincar com meninos. 82,7% delas concordam que tanto meninos quanto meninas podem escolher qualquer brinquedo e atividade esportiva, que é justamente aquela sobre a educação não sexista que eu expliquei, que a quadra já era reservada única e exclusivamente para os meninos e os brinquedos da brinquedoteca era destinada às meninas. Eu me chamo Edilângela, como já tinha me apresentado anteriormente. De início, eu irei estar dando uma pequena recapitulada dos assuntos já discutidos. Falamos o que é educação, o machismo está na educação, falamos também sobre educação sexista e a não sexista. E para encerrar, eu irei comentar como utilizar a educação para mudar a visão machista, né?
E de início eu coloquei como a educação é a base, coloquei a educação familiar, né? Visto que é a maior oportunidade para a criança aprender uma formação baseada nos princípios morais e nas virtudes, né? Ou seja, a educação familiar é a base, seja a educação familiar e a escolar. E como que a educação familiar pode tá contribuindo para estar mudando essa visão machista, né? Ou seja, os pais como educadores devem promover a igualdade de gênero nas brincadeiras das crianças. É incentivar os seus filhos a amizade com os ambos os gêneros, né? Ou seja, uma menina pode ter amizade com o menino pode ter amizade com a menina, independente do sexo, né? Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade que é muito sexista, né? Como eu já tinha até falado que era sexista. Digamos que a menina não pode ter amizade com o menino, que já coloca maus interpretações, né? E todo esse blá blá blá, né? Mas, infelizmente, isso é uma grande realidade. E para finalizar no tópico da educação familiar, manter um bom relacionamento familiar, né? Mas infelizmente no Brasil, não é só no Brasil não, gente, é no mundo todo, vemos que a violência contra mulheres é muito triste, muito mesmo. E tipo, a criança quando tá pequenininha, né, vê o pai batendo na mãe, ele já nasce já com aquele pensamento traumatizado também, coitado, mas é triste, gente. É um assunto assim que se a pessoa for pensar, a pessoa fica encabulada, né? Mas é isso mesmo, gente. O outro tópico também muito importante é a educação escolar, né? A educação escolar, a escola, ela desempenha um papel muito importante na nossa sociedade, né? Ou seja, ela é fundamental na formação de conhecimento dos valores e comportamentos, né? Ou seja, cabe à escola ingerir projetos que promovam a busca por igualdade de gênero, né? Ou seja, projetos, trabalhos, debates, enfim, vamos lá. A escola também cabe promover campanhas educativas, né, com o intuito de coibir a prática do machismo, né, e outros atos que a gente vê, a questão da violência, da humilhação, essas outras problemáticas, né. E cabe também à escola discutir sobre a grande importância da igualdade de gênero por meio do amplo debate entre famílias, professores, alunos, psicólogos, com o intuito de obter mudanças positivas nas relações diárias, né? A gente sabe que é o campo que tem muito a questão do machismo, né? O ambiente escolar, né? É uma grande realidade, o machismo está muito presente, está muito enraizado no ambiente escolar, né? Não era nem para ser isso, mas infelizmente é um local que está muito enraizado, né? Pode ver aqui, né? São campanhas educativas para o combate o machismo, né? De início, como você pode ver no começo do slide, a gente viu, né, propagandas, né, onde a mulher ela sempre é exposta, né, nas campanhas, né, com as propagandas de cerveja, enfim. E aqui, como vocês podem ver, né, volta às aulas sem machismo, valoriza a liberdade e a igualdade, não julgar pela roupa. São campanhas que incentivam, que faz a pessoa refletir sobre a tal problemática, né? Pois é, gente, estamos aqui encerrando o nosso trabalho. Espero que todos tenham compreendido, né? Tenham refletido muito sobre o assunto, né? Infelizmente, o machismo é um problema que persiste muito no país, né? São problemas que é uma grande realidade, né? E obrigado pela presença de todos, pela contribuição e por tudo, viu?
não é fácil. O machismo não é fácil.